O motor da Ferrari 2026 será o verdadeiro ponteiro para determinar se a Ferrari poderá voltar a competir no topo. E no vídeo de hoje vamos ver como está o desenvolvimento do novo motor para o próximo ano. Precisamos também ouvir as declarações de Leclerc, que se pronunciou sobre a equipe e também sobre o papel-chave de Frederic Vasseur. Precisamos falar das orientações dadas por Hamilton, da McLaren, que quer dificultar a Red Bull, e também do papel de Rob Marshall, ex-Red Bull que agora está na McLaren. Antes de começar, lembre-se de deixar um like, de apoiar, e agora vamos ver tudo em detalhes. 2026 está chegando, e mesmo faltando mais de um ano para o início do novo ciclo regulatório, o paddock já se movimenta há algum tempo. E entre dúvidas, apostas e estratégias ainda por decifrar, uma certeza começa a emergir com força. O motor da Ferrari será um dos grandes protagonistas do novo regulamento técnico. Não são apenas os números que dizem isso, mas também as escolhas concretas feitas pelas equipes de clientes. E entre elas está uma das novidades mais aguardadas da próxima temporada, ou seja, a Cadillac. A mudança de regulamento prevista para 2026 é uma das mais radicais dos últimos anos. Toda a arquitetura da unidade de potência será modificada. O motor endotérmico continuará sendo o V6 Turbo, mas será acompanhado por um sistema híbrido completamente redesenhado. A componente elétrica será muito mais potente, com uma recuperação de energia aprimorada, estimada em mais de 350 kW no total. O uso de combustíveis totalmente sustentáveis será obrigatório. E neste novo cenário, a eficiência da unidade de potência será determinante para o desempenho. E é aqui que entra a parte interessante. As equipes sabem muito bem disso. O risco é que a diferença entre uma unidade de potência competitiva e uma que não esteja à altura possa condenar uma equipe e deixá-la fora da zona de pontos até o final da temporada. Um dos elementos mais interessantes de olho em 2026 é a colaboração técnica entre Ferrari e Cadillac. A casa americana, que fará sua estreia na Fórmula 1 em 2026, escolheu justamente Maranello como fornecedora para sua primeira aventura no circo. O acordo é conhecido há algum tempo, mas agora começam a surgir também avaliações técnicas sobre seu peso real. James Hinchcliffe, ex-piloto de IndyCar e hoje comentarista oficial da Fórmula 1, foi muito claro em uma entrevista recente. Ele declarou que com os motores Ferrari e Cadillac, a equipe pode surpreender já no primeiro ano. E ainda terão Checo Pérez, que já demonstrou saber vencer na Fórmula 1. Uma declaração forte que coloca a Ferrari não apenas como equipe a ser batida, mas também como ator central na grade de 2026 através de seus clientes. Se o motor for realmente competitivo, a Cadillac pode acelerar o passo e se inserir na luta pelo centro do pelotão ou até mais à frente. Acronym, o ano de 2026 não será apenas o ano de grandes oportunidades, mas também de grandes riscos. A última revolução híbrida remonta a 2014 e basta lembrar o quanto a Mercedes dominou graças a uma vantagem motorizística praticamente inatacável por anos. Mas assim como naquela época, há também o outro lado da moeda, os problemas de confiabilidade. As novas unidades de potência serão mais complexas e mais potentes, e precisarão trabalhar com menos combustível e maior eficiência elétrica. Isso significa que o risco de quebras ou mau funcionamento voltará a ser um fator determinante. Um aspecto que, para quem conseguir fazer um projeto sólido e robusto desde o início, pode se revelar uma vantagem enorme. A Ferrari parece ter se movimentado com bastante antecedência para estar pronta. No entanto, nos últimos meses, não faltaram vozes contraditórias. Algumas informações indicavam um atraso no desenvolvimento da unidade de potência de 2026. Outros falavam da ausência de Maranello em algumas reuniões técnicas com a federação, e alguns analistas hipotetizavam dificuldades em atingir as metas de eficiência energética. No entanto, a escolha da Cadillac de confiar no cavalo parece confirmar a confiança no potencial deste motor. A sensação é que a Ferrari está trabalhando em silêncio, longe dos holofotes para evitar o efeito anúncio já visto no passado. E se a abordagem prudente realmente compensar, poderíamos ver uma unidade de potência da Ferrari no topo não apenas pelo desempenho absoluto, mas também pelo equilíbrio entre potência, consumo e confiabilidade, que é a questão-chave, pois é importante ir forte, mas também gerenciar bem o consumo e ter um motor confiável, porque qualquer zero na temporada realmente custa muito. Com a chegada de novas equipes clientes como a Cadillac, novas regras e provavelmente também novos cenários políticos na Fórmula 1, 2026 promete ser uma temporada de reinício completo. Quem tiver um motor válido poderá construir ao seu redor um carro de corrida competitivo. Quem, por outro lado, falhar na frente da unidade de potência será forçado a correr atrás. E com a complexidade dos novos regulamentos, recuperar terreno na corrida será quase impossível. A Ferrari pode desempenhar um papel-chave não apenas como fabricante direto, mas também como referência técnica para as equipes clientes. E para uma equipe que não vence um título há mais de 15 anos, dominar com seu próprio motor seria um primeiro sinal de recuperação. De fato, a escolha da Cadillac de confiar na Ferrari para a construção da unidade de potência é um elemento importante. Significa que a Cadillac acredita no projeto da Ferrari e acredita que o motor de 2026 seja competitivo. Caso contrário, teria escolhido tranquilamente outro fabricante de motores como Honda Mercedes. Em vez disso, não, ela quis exatamente a Ferrari. E sabemos que o novo regulamento será baseado em dois pilares importantes: a aerodinâmica e o motor.
Até o momento, testemunhamos o motor congelado nesta era, aquela dos carros com efeito solo. A partir do próximo ano, o motor será um elemento de desenvolvimento para as equipes. Portanto, as equipes que possuem os melhores motoristas internos, que têm mais margem de desenvolvimento no motor e que conseguem torná-lo confiável, terão uma vantagem enorme sobre a concorrência. E a Ferrari acredita que possui essa vantagem. Mas também precisamos ouvir as palavras de Charles Leclerc sobre o projeto da Ferrari. Charles Leclerc nunca é banal ao falar, e nesta pausa de verão do Mundial de 2025, ele escolheu abordar com clareza e firmeza 4 temas fundamentais para entender onde a Ferrari realmente está hoje e onde deseja chegar. Nenhuma declaração superficial, nenhuma desculpa, apenas análise técnica e liderança. Uma mensagem clara dirigida à equipe, à concorrência e talvez também àqueles dentro da equipe vermelha que continuam buscando respostas. Os pontos tocados são cruciais. Primeiro, a relação pessoal e profissional com Frederic Vasseur. Segundo, a ameaça à McLaren diante da Red Bull de 2023. E quarto, a rivalidade com Lewis Hamilton e a visão de equipe. Vejamos-los um por um. Começando pelo primeiro, Leclerc não usa rodeios. Cada mudança em uma equipe de Fórmula 1 traz consigo um período de adaptação, declarou. E neste esporte, perder tempo significa perder pontos. Ele sabe bem disso, tendo vivido a transição de Riva Bene para Binotto e agora a nova era com Vasseur. Com Fred, porém, é diferente. O relacionamento deles nasceu na Sauber em 2018, mas hoje é algo mais. Uma sintonia natural, maturada ao longo do tempo. Charles a descreve assim: às vezes nem mesmo é preciso falar para se entender. O nível de sintonia raro na Fórmula 1, onde muitas vezes entre pilotos e o chefe de equipe voam apenas formalidades. E é justamente essa continuidade de gestão que Leclerc quer ver como base indispensável para levar a Ferrari de volta ao topo. Basta revoluções, é preciso tempo, coesão e uma visão compartilhada. Sobre o segundo ponto, quando um piloto da Ferrari afirma que a McLaren de hoje está no nível da Red Bull de 2023, significa que Maranello está plenamente consciente da nova hierarquia no grid. A MCL 39, segundo Leclerc, não tem ponto fraco. É sólida em todas as áreas, se adapta a todos os circuitos e a 2 pilotos, Norris e Piastri, capazes de extrair cada centésimo de segundo do potencial técnico. E é exatamente aqui que vem o golpe. De fato, Leclerc declarou que eles destroem a concorrência porque tem continuidade de resultados. Traduzindo, não dependem de um único astro, como a Red Bull com Verstappen, mas de um sistema perfeitamente funcionando. Essa McLaren é perigosa não apenas para o título de construtores, mas também para a autoestima da Ferrari, que se vê forçada a perseguir. Até há 2 anos, lutava para entrar no Q3. O ponto mais técnico abordado por Charles refere-se justamente ao monoposto de 2025, ou seja, a SF25, que após as atualizações de meio de temporada esperava-se uma virada. Em vez disso, o salto adiante foi menor do que o previsto. Leclerc diz claramente: tivemos que usar configurações extremas para fazê-la funcionar. Isso significa 2 coisas: a margem de manobra na configuração é muito reduzida, e o pacote aerodinâmico e mecânico não oferece versatilidade em todas as pistas. Apesar disso, Leclerc afirma ter extraído o máximo possível do carro em cada fim de semana até agora, mas esse equilíbrio instável é um preço que quem não consegue se adaptar sofre. E de fato, o desempenho do companheiro de equipe, Hamilton, é implícito. A SF25 só é conduzida no limite se você tiver total confiança em sua instabilidade. E foi justamente aqui que Leclerc tocou no tema mais importante, ou seja, a relação com Hamilton. Leclerc não nega que o 7 vezes campeão mundial esteja passando por uma fase difícil, mas não o faz para criticá-lo. Entendo suas dificuldades, disse Charles, mas tenho certeza de que na segunda metade da temporada seu desempenho vai mudar. Essa confiança vem acompanhada de uma missão honesta. Obviamente quero estar na frente dele, mas o bem da Ferrari vem em primeiro lugar. Uma frase que vale mais do que 1000 declarações de relações públicas, porque em uma equipe como a Ferrari, onde a pressão interna pode desgastar até os melhores, como Vettel e Leclerc em 2019, por exemplo, é fundamental que a rivalidade permaneça funcional e construtiva. E Leclerc hoje é muito mais do que um simples piloto. Conhece os limites do chassi, sabe como funciona a dinâmica de equipe, analisa os rivais e fala com conhecimento das decisões da diretoria feitas dentro da Ferrari. E também Vasseur, que já está pronto para renovar na Ferrari, anunciou que quer voltar a vencer com a vermelha na segunda metade da temporada de 2025. Para dar um primeiro sinal antes da mudança técnica do próximo ano. Estas vitórias são muito mais prováveis de acontecer primeiro com Leclerc e Hamilton, porque o monegasco se sente melhor com o carro de corrida, e será interessante ver se a tendência da primeira parte da corrida na Hungria deste ano será confirmada também nas próximas corridas, porque naquele momento, Charles estava no nível das McLaren. E isso não é algo a ser descartado, porque depois, na segunda troca de pneus, Leclerc teve um problema no carro. Teve que levantar o carro de corrida para evitar um desgaste excessivo do fundo, e assim veremos se a Ferrari conseguirá ajustar a configuração para as próximas corridas. Poderemos encontrar uma Ferrari lutando pelas vitórias.
talvez já em Monza, que é uma pista muito amiga da equipe vermelha nos últimos anos. Mas também vamos falar sobre o papel de Hamilton na Ferrari até hoje. Hamilton é mais o garoto faminto de 2007, mas continua sendo um piloto experiente. A sua queda, se é que houve alguma, é mais mental do que técnica. Lewis vem de uma equipe como a Mercedes, que por anos o mimou, apoiou e protegeu. Na Ferrari, porém, ele se encontra em um ambiente mais rígido, menos empático e definitivamente menos funcional, e quando o feeling falta, o desempenho também sofre. Sempre foi assim, até nos tempos da McLaren, Hamilton precisa de estabilidade emocional e técnica para se expressar ao máximo. Por isso, Sir Lewis decidiu fazer algo raro na Fórmula 1. Sair da cabine de pilotagem e dar indicações também fora da pista. Dossiês, sugestões, documentos, chamem como quiserem. O ponto é que Hamilton está tentando transferir para Maranello a cultura operacional vencedora da Mercedes, principalmente nos processos internos. Em uma equipe normal, quem vem de fora traz experiências, métodos e soluções. Na Ferrari, isso é mais difícil. E aqui chegamos ao ponto central. A equipe de Maranello sempre apresenta uma característica que a diferencia de todas as outras equipes de ponta: o fato de ser autorreferente. E isso também é confirmado por Gino Rosato, ex-figura-chave dentro da equipe, que revelou uma coisa muito importante. De fato, na Lotus, a relação era 70% trabalho e 30% política. Na Ferrari, às vezes, é 60% política e 40% trabalho. Uma declaração que pesa como uma pedra porque se a estrutura interna está tão enredada na burocracia e nos jogos de poder, então nem Hamilton será suficiente para mudá-la. Outro erro grave, já destacado por muitos observadores, é que a Ferrari deixou escapar Drenui, uma oportunidade de ouro e talvez irrepetível que poderia ter mudado os rumos de todo o projeto 2026. Mas no final, como costuma acontecer em Maranello, as dinâmicas internas prevaleceram sobre a visão técnica. E isso levanta uma dúvida crucial. Em Maranello, eles estão realmente dispostos a confiar em alguém que vem de fora? O próximo futuro será decisivo e com os novos regulamentos técnicos, 2026 representa um ponto crucial. O verdadeiro desafio será a capacidade da Ferrari de ouvir Hamilton. Obviamente, tentar desenvolver o carro mais eficiente possível, mas é importante ouvir o método de trabalho de um campeão mundial 7 vezes, que vem de uma equipe vencedora como a Mercedes. Portanto, essa mentalidade um pouco fechada da Ferrari às vezes precisa ser ampliada, e tentar ouvir também quem vem de fora, e não apenas quem está dentro. Foi isso que Jean Todt fez com Michael Schumacher na época das vitórias em vermelho. Eles construíram uma equipe do zero com elementos externos que chegaram à Ferrari, e isso levou à formação da melhor equipe da Fórmula 1. E a Ferrari também deve muito a Lewis Hamilton. De fato, vamos analisar a questão dos ganhos, enquanto os resultados na pista permanecem abaixo das expectativas. A equipe de Maranello arrecou um resultado muito mais concreto fora dos circuitos. Graças à chegada de Lewis Hamilton à Ferrari, geraram-se 70 milhões de euros em receitas estimadas apenas para 2025, graças ao efeito comercial trazido pelo ex-campeão mundial. Em 2018, o então CEO da Ferrari, Luiz Camilleri, comparou Sebastian Vettel a Cristiano Ronaldo, recém-chegado à Juventus. Mas se o efeito CR7 para os bianconeri se revelou um bumerangue econômico agravado pela Covid, a Operação Hamilton é uma história completamente diferente. Segundo estimativas elaboradas, a presença de Hamilton na Ferrari já gerou 70 milhões de euros a mais apenas em 2025, entre novos patrocínios, prêmios da Fórmula 1 e licenças. E tudo isso sem sequer ter vencido um GP. Os números oficiais variam de 313 a 396 milhões em 6 meses. Entre o primeiro semestre de 2024, com 313 milhões arrecadados, e o primeiro semestre de 2025, com 396 milhões. E estima-se uma base anual de mais de 83 milhões. 40 milhões derivados do melhor posicionamento na Fórmula 1. Ferrari em segundo em 2024 em relação ao terceiro lugar de 2023. E 50 milhões graças a novas parcerias comerciais obtidas com a chegada de Hamilton. O nome acima de todos é a HP, que voltou como patrocinadora principal da equipe após 3 anos de ausência, justamente com o anúncio da operação de Hamilton. Além dos patrocinadores, Hamilton não é apenas um piloto, é uma marca global, e isso permitiu vender mais produtos de merchandising, e possibilitou um crescimento estimado entre 20 e 30 milhões de euros. Com várias vendas de produtos com marca, colaborações na moda, e licensing e exploração da imagem para eventos, comunicação e campanhas globais. Após 14 GPS disputados com a SF25, os resultados esportivos foram decepcionantes, temos que dizer. E mesmo assim, a estratégia comercial se movimentou bastante, com a expansão da Ferrari em mercados como Estados Unidos, Reino Unido e Ásia, onde Hamilton é uma ícone. E se vimos um crescimento comercial por parte da Ferrari graças à chegada de Hamilton, com novos patrocinadores chegando na Ferrari, vendas aumentadas no que diz respeito ao merchandising em nível global. Porém, queremos ver um Hamilton competitivo na Fórmula 1. Caso contrário, esse efeito uau que a Ferrari recebeu com esse impulso inicial no início de 2025, logo desaparecerá com os fãs começando a se voltar contra a vermelha.
por ter contratado um piloto no final da carreira. Então, é preciso torcer para que em 2026 Hamilton renda bem, que seja competitivo, pelo menos ao nível de Leclerc, para lutar lá na frente, entre as posições que lhe cabem. Mas também falamos de Red Bull e McLaren, pois há um desafio entre essas duas equipes. Precisamos falar de Red Bull e Racing Bulls, porque a McLaren acusa e a FIA observa. O tema é conhecido há anos e em 2025 voltou às manchetes. As equipes satélites na Fórmula 1 são realmente independentes? Alguns desfrutam das vantagens estruturais que comprometem a equidade do campeonato? O alvo mais uma vez é a Red Bull. Ou melhor, a relação estreita entre a equipe de Milton Keynes e a Racing Bulls. Na teoria, cada equipe de Fórmula 1 deveria ser uma entidade autônoma, mas na prática algumas compartilham propriedade pessoal e interesses. No caso da Red Bull, o controle sobre a Racing Bulls é quase total. Mesma propriedade, troca de componentes permitida pelo regulamento, e sinergias operacionais de baixo custo. E isso não passou despercebido, principalmente após o caso de Loran McKay. O ex-Ferrari passou de piloto da Racing Bulls para a Red Bull, sem nem mesmo o clássico período de Gardening Live, um detalhe que fez muitos torcerem o nariz, e especialmente a McLaren. André Stella declarou: é necessário um quadro mais justo, assim não é esporte. É um assunto complexo de abordar. De forma simplista, declarou, mas cada equipe deve operar de forma independente. Para proteger a integridade do esporte, o problema não é apenas ético, mas também técnico. De fato, uma equipe satélite pode desenvolver soluções testadas em outros lugares, pode se beneficiar das informações estratégicas da equipe principal e pode influenciar indiretamente a corrida pelo título, por exemplo, perturbando os rivais nas estratégias de corrida. E tudo isso, segundo a McLaren, mina a credibilidade do campeonato. A federação anunciou que avaliará uma revisão das regras sobre a independência entre uma equipe e outra. O objetivo é introduzir limites mais rígidos, para evitar interferências diretas ou indiretas entre equipes relacionadas, por exemplo, entre Red Bull e Racing Bulls. Então, o que realmente a Red Bull corre risco de perder? Risco que cada equipe tenha suas próprias infraestruturas, assim Red Bull e Racing Bull separados. O pessoal não possa passar livremente de uma equipe para outra sem filtros, como no caso de Loran McKay, que passou de time principal da Racing Bulls para time principal da Red Bull. E que as parcerias técnicas sejam limitadas e transparentes. Portanto, até no uso de suas próprias unidades de potência há uma diferença. E certamente esse é um assunto que também afeta de perto a McLaren, que não tem times clientes, porque ela mesma é uma equipe cliente da Mercedes, se quisermos, utilizando o motor da equipe de Brackley, que tem sua sede de motores em Brixworth. Mas ao mesmo tempo, certamente a Red Bull se beneficia de ter uma equipe satélite como a Racing Bulls, que pode desenvolver um paralelo ao da Red Bull, mesmo no caso de uma nova era regulatória. Como a do próximo ano. Desenvolvendo de forma paralela, é como se eles estivessem desenvolvendo dois carros simultaneamente, e depois irão se unificar em um único projeto. É uma vantagem não de pouca importância tanto para a própria Red Bull quanto para a Racing Bulls, que também podem ajudar uma a outra na pista. Aqui é preciso um pouco mais de clareza sobre este ponto. Concordo com a posição da McLaren. É necessária uma distinção mais clara entre o que é permitido e o que não é, entre uma equipe satélite e uma equipe principal. Deixem nos comentários o que vocês acham de todos os assuntos que abordamos no vídeo. Como sempre, lembro de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações, para não perder nenhuma notícia relacionada à Fórmula 1 e à Ferrari. Aqui na Haas é tudo. Até o próximo vídeo.